Olá, meus amigos, tudo bem? Professor José Humberto falando hoje sobre o sócio que falece na sociedade limitada e trazendo um dos caminhos importantes e interessantes. Você aí que está em sociedade, quer compreender um pouco isso? Se liga no vídeo, pessoal! Bem, meus amigos, imenso prazer estar aqui com vocês, professor José Humberto. Se você gosta de direito empresarial, de sociedades, quer aprender um pouco mais sobre negócios, você está aqui no canal certo, no professor José Humberto. Se não é inscrito ainda, se inscreva, ative as notificações. Pessoal, na sociedade limitada, que está prevista lá no Código Civil, a partir do artigo 1052, é a sociedade mais comum no nosso país. Você deve conhecer alguém que já faz parte ou já fez parte desse tipo societário e é muito comum ocorrer o falecimento de um sócio. Como é que isso se dá entre os sócios remanescentes nesse tipo de sociedade? Bem, vamos imaginar aqui, no nosso exemplo, que essa sociedade limitada ela possui mais de um sócio. Vamos colocar hipoteticamente 5 sócios, cada um com 20% do capital social. Ou seja, se o capital social dessa sociedade é de 100 mil reais, cada sócio possui 20%, 20 mil reais nessa sociedade. E um dos sócios falece. Primeiro ponto importante aqui. Nesses casos, é muito importante que você vá lá no contrato social, é o documento de constituição da sociedade, vá na última alteração e verifique se há uma cláusula tratando do falecimento ou impedimento do sócio. Geralmente temos essa cláusula. E nós temos algumas possibilidades. Pode ser que ali esteja previsto que com o falecimento do sócio, a sociedade ela não se dissolverá e os sucessores assumirão a posição deste sócio falecido, desde que seja da vontade dos sucessores. Também é possível que essa cláusula conste que com o falecimento do sócio, ele não será substituído pelos sucessores, mas as cotas serão liquidadas, serão apuradas e esse valor será pago aos sucessores. Veja que nessa segunda hipótese, o sucessor não ingressa ou não ingressará na sociedade. Temos uma terceira hipótese também, que é um mix aí dessas duas primeiras hipóteses, que com o falecimento do sócio, os herdeiros poderão ingressar na sociedade desde que com a anuência dos demais sócios. Nós temos esses cenários que vocês podem perceber, permitem ou não que os herdeiros ingressem na sociedade, ocupem o lugar do falecido. Esse é um ponto importante, por quê? Veja, se esse sócio retira da sociedade o sustento familiar, o sustento próprio, se dos lucros ali auferidos eles são significativos na manutenção pessoal e familiar, é importante que esse sócio tenha uma boa orientação jurídica. Você aí que está numa sociedade limitada, não se atentou a isso ainda, tenha muito cuidado. Providencie esse ajuste, seja no contrato social ou mesmo num acordo de sócios, que é um documento que pode ser redigido tratando de cláusulas e vontades entre os sócios. Então veja, quero que os meus sucessores ocupem o meu lugar, sem a anuência dos demais sócios, é um caminho, então, possível de ser feito. Por isso que é importante a orientação jurídica. Veja, aqui no segundo ponto do nosso vídeo, é para que você tenha atenção ao que prevê o contrato social, se vai ser feito um acordo de sócios, mas já pensando num formato de cláusula que proteja a sua posição de sócio quando falecer, para que a sua família, aqueles que dependem de você, não ficarem desamparados. Mas veja só, no nosso vídeo de hoje, nós vamos para o terceiro ponto, que é a hipótese de que não há previsão, veja, não há previsão de que os sucessores poderão ingressar automaticamente quando do falecimento do sócio, mas dependem da anuência dos demais sócios. É a nossa terceira hipótese, lembra? Quando colocamos os caminhos viáveis. Veja, se um desses sócios falecer, os herdeiros poderão ingressar, mas dependerão da anuência dos demais sócios. Transferirá, ou seja, está com os sócios atuais a escolha se aqueles herdeiros ocuparão ou não
o lugar do sócio falecido na sociedade. E no nosso exemplo de hoje, tendo essa a hipótese, nós temos alguns artigos do Código Civil que são muito relevantes. O primeiro deles é o artigo 1027. Ele traz a hipótese de que os herdeiros do cônjuge de sócio ou cônjuge daquele que se separou judicialmente não pode exigir desde logo a parte que lhe couber na cota social, mas concorrer à divisão periódica dos lucros, até que se liquide a sociedade. E aí vem o artigo principal aqui para o nosso caso, que é o 1028. Esse artigo 1028 ele está na seção 5, que envolve a resolução da sociedade em relação a um sócio. Isso mesmo, em relação a um sócio, que no caso aqui é o sócio falecido. Olha o que diz o caput desse artigo 1028. No caso de morte do sócio, liquidar-se-á a sua cota. Ou seja, essa cota vai ser calculada, vai ser apurada. Quanto que vale essa cota? Vai fazer uma avaliação dessa cota. Mas tem 3 hipóteses aqui, incisos, nesse mesmo artigo 28, que são ressalvas feitas. Ou seja, não vai liquidar se o contrato social dispuser de forma diferente. Lembra das hipóteses que eu trouxe? Se os sócios remanescentes quiserem acabar com a sociedade, dissolvê-la. Ou se, em acordo com os herdeiros, fizer a substituição do sócio falecido. Veja, não será feito o cálculo dessas cotas, ou liquidação dessas cotas, nessas 3 hipóteses, que não é a que nós estamos trazendo aqui nesse vídeo. Porque aqui estamos falando que os sócios remanescentes têm o poder de escolha, se os sucessores poderão ingressar nas sociedades como sócios. E muitas vezes eles não tomam essa decisão. Tá bom, mas e se assim não for feito, professor? Olha, não queremos esses herdeiros como sócios, veja, por razões particulares de cada um dos sócios. Nós pulamos lá para o artigo 1031 do Código Civil. Ele traz 2 parágrafos importantes, justamente nessa parte de cálculo das cotas. Sendo o primeiro, que é o parágrafo primeiro, dizendo assim, o capital social, esses 100 mil reais no nosso exemplo, sofrerá a correspondente redução, salvo se os demais sócios suprirem o valor da cota. Né? Ou seja, está saindo um sócio de 20%, tem que reduzir, a não ser que seja suprido este valor. E o parágrafo 2º diz claramente que essa cota do sócio falecido será paga, essa cota liquidada, né, do sócio falecido, ela será paga em dinheiro no prazo de 90 dias a partir da liquidação, salvo acordo ou estipulação contratual em contrário. Traz essa saída, traz essa solução para a sociedade limitada. E aí vem o 4º ponto do nosso vídeo, uma pergunta que se faz. Professor, mas como promover a alteração contratual dessa sociedade limitada se o sócio falecido já aqui não está? Tem que usar o certificado dele. A junta comercial vai fazer essa exigência para que seja feita a alteração contratual. Tem que chamar inventariante, tem que chamar os herdeiros para que eles assinem essa alteração contratual, concordando com essa forma, né, já que está previsto no contrato social. Nós sabemos que dificultadores existirão, mesmo porque os herdeiros, cônjuge, inventariante estarão representados em regra por outros advogados e muitas vezes há o desconhecimento quanto ao procedimento perante a junta comercial. Nós buscamos aonde? Né? Qual que é o lugar que nós podemos buscar aí orientação para essa situação? Nós vamos lá no DREI, na instrução DREI. Essa instrução DREI a 112 de 2022, ela traz um caminho muito simples, que é o 4.5.1, lá nessa instrução, que é a liquidação das cotas do sócio falecido. Olha que legal essa orientação que o DREI nos traz, dizendo o seguinte: para os casos de liquidação das cotas, ou seja, com fundamento no artigo 1028, morte de sócio, que nós falamos, a deliberação é tomada pelos sócios remanescentes. Veja, hipótese que não depende da apresentação de um alvará judicial ou mesmo formal de partilha, ou seja, não está dependendo nada de inventário, nem tampouco da ciência ou anuência prévia dos sucessores do sócio falecido, de cônjuge ou da participação da inventariante. Facilitou a movimentação da sociedade nesses casos, sem precisar e sem depender de um processo de inventário, da inventariante, dos herdeiros. E aí orienta essa instrução que caberá aos sócios remanescentes reduzir proporcionalmente o capital social
ou suprir a cota liquidada, como eu acabei de dizer, de acordo com o artigo 1031, parágrafo 1º. E a apuração do pagamento, como eu disse agora, do 1031, parágrafo 2º, não sendo requisito para o arquivamento da alteração contratual, a comprovação do pagamento dessa obrigação. Olha, apuramos, mas não pagamos ainda essas cotas. Por isso não poderá acontecer a alteração contratual? Não, de forma alguma, ela prossegue, mas gerou-se aqui um crédito para o sócio, os herdeiros, sucessores do sócio falecido. E aí, veja que interessante, para que possamos finalizar aqui o nosso vídeo. Não há liquidação de cotas quando se aplicarem as regras do inciso 1028 do Código Civil. Está dizendo que, olha, aí não precisará liquidar naquelas 3 hipóteses. Se os herdeiros entrarem como sócios, se vai dissolver a sociedade, enfim, dentro daquelas regras do 1028, que não é o nosso caso aqui. Então, o que eu deixo de reflexão para vocês é que, se você faz parte de uma sociedade limitada, se você é sócio, pare aí o que você está fazendo, vá lá no contrato social, na última alteração, e leia essa cláusula de falecimento do sócio. Se ali estiver presente uma previsão de que os seus sucessores ingressarão na sociedade, e isso for da sua vontade, tá tudo ok. Se não tiver, você precisará fazer os ajustes. Por isso que é bom, importante, essencial, ter a orientação de um advogado especialista em empresarial, como o professor José Humberto, para fazer esse ajuste ou até mesmo criar um contrato social. Veja que isso é uma proteção não sua, é uma proteção para a sua família, para aqueles que dependem de você. Tá certo? Se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like, compartilhe esse conteúdo, muito importante, e deixa aqui o seu comentário. Se tiver alguma dúvida, o professor José Humberto gravará outro vídeo para auxiliar vocês. Meus amigos, um grande abraço. Até o nosso próximo vídeo.